YouTube. Então, boa noite a todos. Vamos começar a nossa reunião pontualmente. E hoje a PEC é uma reunião que eu gosto muito, que eu acho que a gente sempre traz muito aprendizado, mas hoje é um dia realmente muito feliz para mim. Primeiro, porque o assunto foi escolhido pelo Dr. Elísio, não fui eu que escolhi o assunto, mas é um assunto que me é de muito apreço, é um assunto que eu gosto demais da conta. Como eu faço o rastreamento do câncer coloretal. E depois, porque a apresentadora do caso clínico foi nossa residente no HPM, e é muito bom quando esses meninos passam pela gente aqui no HPM, e depois eles passam a ser nossos colegas na sociedade, seja na Sociedade Brasileira ou na Sociedade Mineira de Coloproctologia. Então, hoje é um dia de muito orgulho para mim. E aí, quem vai apresentar o clínico é a doutora Thaís de Moura Braga, residente do 2º ano de coloproctologia do Hospital Samuel Libânio, e quem vai apresentar rastreamento do câncer coloretal, como eu faço, é a doutora Laís Prudente de Andrade. A doutora Laís é mestre em Ciências Aplicadas à Saúde na Universidade do Vale do Sapucaí, coloproctologista, colonoscopista e preceptora da residência de coloproctologia do Hospital Samuel Libânio de Pouso Alegre. A palavra é de vocês, Thaís. Pode compartilhar sua tela. Boa noite a todos. Foi, tá indo? Foi. Sim. Sim? Sim, só colocar no modo apresentação. Boa noite a todos. Eu queria agradecer pelo convite e dizer que a gente também está muito feliz. É um orgulho muito grande estar aqui, conhecendo várias pessoas que são da sociedade e tendo sido uma aluna, né? Não só residente, mas uma aluna dessas pessoas aqui. Vou começar, então. A apresentação de caso clínico vai ser de minha responsabilidade. Como a Cante já falou, eu sou Thaís de Moura Braga, sou residente do 2º ano de coloproctologia do Hospital das Clínicas Samuel Libânio de Pouso Alegre. O tema que nos coube hoje é como eu faço rastreamento do câncer coloretal. A paciente em questão é SWM, 67 anos, feminino, realizou o rastreamento de câncer coloretal, como ela fazia há alguns anos, em março de 2020, pela equipe de saúde da família, com pesquisa de sangue oculto nas fezes. Em março, ela teve uma pesquisa de sangue oculto positiva e foi encaminhada para a realização de colonoscopia. A paciente era completamente assintomática, porém, devido ao início da pandemia pelo Covid-19, ela só conseguiu realizar a colonoscopia em maio de 2020 e ainda em caráter particular. A colonoscopia que ela realizou foi no dia 15 de maio. O preparo dela foi considerado adequado, era um Boston de 9, e foi identificada uma lesão vegetante com ulceração central em seco, de características neoplásicas. Foi feito biópsias. Não foi encontrado nenhuma outra alteração no restante da colonoscopia. O anátomo patológico dessa lesão veio como adenocarcinoma pouco diferenciado. Essas são as fotos da colonoscopia que ela fez em outro serviço, e nas fotos 1 e 2 é possível ver essa lesão que foi descrita. A primeira consulta com a coloproctologia aconteceu no dia 30 de junho do ano passado. A paciente mantinha-se assintomática e em história patológica pregressa, a paciente era hipertensa, fazia uso de losartana 100 mg dia, atenolol 50 mg dias, 50 mg de hidroclorotiazida, 25 mg dia, e fazia terapia de reposição hormonal com primogina, que é um estradiol, 2 mg dia. O paciente não tinha nenhuma alergia descrita e tinha como cirurgia prévia uma histerectomia por mioma em 2015. A paciente possuía uma história positiva para câncer coloretal. O pai dela havia sido diagnosticado aos 80 anos com câncer. E de história social, ela era tabagista, aproximadamente 20 anos maço, e era etilista social. A paciente havia trazido já exames laboratoriais
que ela havia feito por conta própria, pela história de câncer do pai, que ela fez os exames. É um CEA que ela realizou no dia 19 de abril de 2020, que tinha o resultado de 2, e já no dia 25 de maio ela repetiu esse CEA e ele já estava com o resultado alterado, 7,7. A hemoglobina ela tinha um resultado prévio de 21 de dezembro de 2019 de 13,4, e no dia 25 de maio também ela já tinha uma anemia discreta. Ao exame físico, essa paciente estava em bom estado geral, hidratada e corada. Ela tinha um abdômen globoso, indolor à palpação e não tinha nenhuma massa palpável. O exame proctológico dela. A inspeção, ela tinha um plicoma anal. No toque retal, o esfíncter dela era normotônico e não havia nenhuma lesão tocável. Anoscopia e retossigmoidoscopia. Apenas mamilos hemorroidários discretos, uma cruz em 4. A paciente apresentava fezes em bom aspecto. O exame foi até 15 centímetros sem nenhuma outra alteração. A programação realizada foi os exames de estadiamento, os exames pré-operatórios e o risco cardiológico. O procedimento foi agendado para o dia 4 de agosto e orientado a cessação do tabagismo, prescrito Niquitin para essa paciente, 2 miligramas de nicotina, se necessário. Essa paciente retornou com a gente no dia 14 de julho de 2020. Ela havia realizado um teste ergométrico solicitado pelo cardiologista, que foi negativo para isquemia, e ele foi então liberado esse risco cardiológico como um ASA2. Ele orientou manutenção dos medicamentos de uso habitual, exceto o estradiol, que deveria ser suspenso de 4 a 6 semanas antes do procedimento, e como faltava 4 semanas, ele foi suspenso nessa consulta mesmo, pelo risco aumentado de trombose. As tomografias de estadiamento, tanto de tórax quanto de abdômen total, não haviam presença de lesões secundárias, e na tomografia de abdômen descrevia um espessamento parietal de configuração ovalar hipodensa, 18 por 18 milímetros no cólon direito. Além disso, ela tinha doença diverticular dos cólons e uma hérnia de hiato esofágico, além de um cisto hepático simples no lobo esquerdo. Só para elucidar, assim, a gente não tem o vídeo dessa tomografia, a tomografia de abdômen dela. Essa paciente realizou a internação hospitalar no dia 3 de agosto de 2020. A gente realizou a limpeza, né, o preparo de cólon com 250 ml de manitol a 20%. No entanto, no dia da cirurgia dessa paciente, foi necessário suspender todos os procedimentos devido à ausência de vagas de UTI no hospital. A gente estava com capacidade máxima de leitos ocupados, isso aconteceu algumas vezes durante a pandemia, e a gente precisou suspender os procedimentos. Então, a gente realizou a alta hospitalar dessa paciente e reagendou o procedimento para o dia 20 de agosto. Essa paciente internou no dia 19 de agosto de 2020, foi realizado o preparo de cólon novamente, com 250 ml de manitol, e a cirurgia ocorreu no dia 20 de agosto. Foi uma colectomia direita por videolaparoscopia, com anastomose ileocólica, extracorpórea, lateral grampeada. Foi sem intercorrência do procedimento. Realizou pós-operatório imediato em UTI e foi liberado dieta líquida restrita. No primeiro dia de pós-operatório, a paciente apresentou uma boa evolução, já recebeu alta da UTI, apresentou boa tolerância à dieta e foi então progredido para pastose. Os exames pós-operatórios dela estavam bons, assim, ela só tinha uma hemoglobina de 11,2, não tinha leucocitose, e uma PCR de 151, além de um potássio de 3,4. Foi iniciado, então, tromboprofilaxia para essa paciente com enoxaparina, 40 mg subcutânea uma vez ao dia, fisioterapia respiratória e motora e reposição de potássio oral com 20 ml de KCl de 8 em 8 horas. No segundo dia de pós-operatório, a paciente já apresentava eliminação de flatos, mantinha boa aceitação da dieta pastosa, foi então progredida para brando, não apresentava nenhuma intercorrência. Os exames laboratoriais apresentavam melhor, a hemoglobina dela já estava de 12,1, mantinha sem leucocitose, a PCR havia caído para 51 e o potássio dela mantinha em queda.
No terceiro dia de pós-operatório, ela continuava eliminando flatos, apresentou uma evacuação pastosa e apresentava boa aceitação na dieta branca. Os exames laboratoriais mantinham melhor, a PCR caiu para 22, a hemoglobina dela se normalizou e o potássio se manteve em 3,4. A gente optou, então, por alta hospitalar, com tromboprofilaxia estendida por 28 dias de pós-operatório e mantivemos a reposição de potássio oral por 3 dias. Essa paciente realizou o primeiro retorno de pós-operatório no dia 10 de setembro do ano passado. Ela mantinha boa evolução pós-operatória e assintomática, como desde o início. O resultado anatomopatológico da peça cirúrgica veio como adenocarcinoma coloretal moderadamente diferenciado. Foram ressecados 17 linfonodos, nenhum deles acometidos, margens distal e proximal livres. O estadiamento pós-operatório foi um T2 M0. A paciente foi, então, encaminhada para a oncologia para a realização de um segmento conjunto. A paciente, então, mantém esse segmento junto com a oncologia clínica e conosco. Ela não teve indicação de terapia adjuvante, mantém-se assintomática. E os CEAs pós-operatórios dela, de 21 de dezembro, foi 1,7 e o último foi 19 de abril de 2. Então, foi programada uma colonoscopia para essa paciente agora em agosto desse ano, solicitadas tomografias de segmentos, e o próximo retorno dessa paciente é dia 1º de novembro desse ano. Obrigada. Parabéns, Thaís, muito obrigada pela apresentação. Vamos deixar para a gente comentar depois da apresentação da Laís. Laís, a palavra é sua. Só a Thaís parar de compartilhar a tela dela e você pode compartilhar a sua. Só um segundo. Boa noite. Está compartilhando, né? Sim, ótimo. Bom, como a Thaís já falou, né, nós estamos muito felizes de participar da PEC, a gente fica muito feliz dessa interação, né, de Minas inteiro. Eu até fiz minha faculdade, minha residência no Triângulo Mineiro, depois vim aqui para o sul de Minas, e acho muito bom, assim, ter esse contato com o pessoal de BH também. O nosso tema, então, é o rastreamento do câncer coloretal. Não foi à toa que eu estou apresentando, porque no fim de dezembro eu apresentei meu trabalho final do mestrado profissional aqui da Univas e o produto foi um aplicativo para rastreamento do câncer coloretal e a vigilância pós-polipectomia, que inclusive tive a ajuda de alguns membros da Sociedade Mineira. Provavelmente em breve eu já vou poder mandar o link para todos baixarem, mas depois da apresentação até mostro um pouco como é que ficou o resultado final. Então, falando aqui, o que seria um rastreamento, né? Um screening? É quando a gente vai detectar uma doença numa pessoa assintomática. Né? Então, o importante é isso, a gente detectar antes dos sintomas, naquela fase pré-clínica ou subclínica. E aí, aqui já começa um pouco de confusão, né? Muitas vezes, quando a gente encontra o paciente no nosso consultório, ele já tem, às vezes, sintomas, né? De uma dor abdominal, uma alteração de hábito intestinal, e a gente vai fazer exames para diagnóstico, né? Não seria para rastreamento no caso desses pacientes. A gente tem, né, diferentes tipos de rastreamento, né? O rastreio em massa, o rastreamento quando a gente emprega vários testes, né, que é o rastreio múltiplo, rastreio em alvo, né, para determinados grupos de risco, e o rastreio oportunístico, que é o que a gente consegue fazer no nosso dia a dia, né? Quando um paciente procura a gente por algum motivo, e a gente aproveita para fazer
o rastreamento. Os critérios para rastreamento, né, foram publicados em 68, né, pelo Wilson e Jungner para a OMS, e aí depois, 40 anos depois, foram revisados, mas o mais importante é que para fazer um rastreamento, para valer a pena o rastreamento, né, tem que ser um problema de saúde importante, uma condição que tenha tratamento, que tenha facilidade, né, no diagnóstico, que exista um estágio latente da doença, assim como um exame diagnóstico para ela. Tem que ser exames aceitáveis pelo paciente, né, obviamente, né? E a gente tem que entender muito bem a história natural da doença. Então, falando sobre o câncer coloretal, a gente tem aí como o terceiro câncer mais comum no mundo, com 1,8 milhões de casos novos no mundo em 2018, né, que é as últimos dados da OMS. E no Brasil, as estimativas do INCA aí nesse triênio de 2020 a 2022, que são mais de 40 mil novos casos por ano. Ele também é a segunda causa de morte por câncer no mundo, né? Em 2018, 861 mil mortes. E é um câncer que a gente conhece, né? A maioria dos casos evolui naquela sequência adenoma-carcinoma, né? Que um tempo já descrito em vários estudos, que uma mucosa normal progride para um pólipo e depois para displasia e câncer, seria um tempo de 10 anos, em média. Então, essas altas taxas de incidência, alta taxa de mortalidade, essa progressão clínica da doença muito longa, esse marcador pré-maligno, né, que a gente já conhece, sabe tratar, e o alto custo do tratamento, no caso de uma neoplasia mais avançada, tornam o câncer coloretal ideal, assim, para o rastreamento mesmo. E aí, a gente já tem vários guidelines indicando o rastreamento, indicando como deve ser feito, né? E a maioria deles vai determinar de acordo com certos fatores de risco e possibilitando a escolha de alguns tipos de testes, que podem ser tanto fecais como exames estruturais, né? Então, nos fecais, a gente tem principalmente o exame de fezes pelo método guaiaco, o imunoquímico fecal, o teste de DNA fecal, e nos estruturais a gente tem colonoscopia, sigmoidoscopia, né? A colonografia computadorizada, e agora a gente já tem alguns indicando também a cápsula endoscópica. Alguns detalhes desses testes, né? A gente tem, por exemplo, o exame de sangue oculto nas fezes pelo método guaiaco, ele é o mais estudado em termos de porcentagem de melhora, de redução de mortalidade, de incidência. Então, num estudo que o teste foi feito a cada 2 anos, teve uma redução de mortalidade de 9% a 22%, depois de 2 ou a 9 rodadas do screening, né? E também tem um estudo observacional com 10% da redução da incidência e 18% a 62% de redução da mortalidade. Então, já é um método, vários estudos mostrando que é eficaz, que ele é eficaz para rastreamento. O imunoquímico fecal acabou substituindo, muitas vezes, o sangue oculto nas fezes do método guaiaco, porque ele só precisa de uma amostra de fezes, né? E como ele é um pouco mais específico para a hemoglobina humana, ele não precisa de dieta. Então, a aderência do paciente também melhora nesse sentido. E ele é um teste com uma sensibilidade e especificidade altas, né? Para câncer coloretal e adenomas avançados, assim como o teste de DNA fecal. A sigmoidoscopia flexível também já tem alguns estudos mostrando ali redução de mortalidade do câncer coloretal em 38% a 43% e 31% a 33% na incidência. Estudos na colonoscopia, a gente vê uma redução, principalmente por causa da polipectomia, né, de 43% na incidência,
Mas lembrando, né, que a colonoscopia tem uma taxa de falha na detecção de adenomas, e aí tem alguns estudos que mostram até 26%, sendo que 9% para adenomas avançados, e o principal problema são os serrilhados, né, que a gente tem uma falha de detecção de 27%. Para câncer coloretal, a colonoscopia já tem uma taxa de detecção mais alta, chega próximo a 100%. A colonografia computadorizada e a cápsula endoscópica tem também, como a colonoscopia, baixa detecção de lesões serrilhadas. O que é assim, importante é que todos os testes que não são a colonoscopia, né, uma vez que eles são positivos, a gente tem que indicar a colonoscopia. Então, a gente tem que pensar bem qual teste que nós vamos pedir primeiro. A gente já tem esse teste, esse exame de sangue, né, que é o Septin9, que ele foi aprovado lá nos Estados Unidos pela FDA só para pacientes que se recusaram a todos os demais testes, porque ele tem uma especificidade, uma sensibilidade próximas ao guaiaco, é um teste de uma proteína presente em adenomas e câncer coloretal. Mas, na verdade, para rastreamento, o melhor teste é o que tiver aderência. Então, se o paciente se recusou em todos os outros, que seja o Septin9, por exemplo. Aqui a gente tem um estudo lá no norte da Califórnia, e que eles optaram por fazer o FIT anual, com a colonoscopia como uma segunda opção. E isso aumentou a proporção de indivíduos em dia com screening, né? Antes eram de 38%, foi para 82% em 15 anos. E também isso foi associado a uma redução da incidência anual do câncer coloretal em 25% e da mortalidade em 52%. E como o paciente que fez o FIT primeiro, para ele fazer a colonoscopia depois, eles também tiveram uma melhora na aceitação, então de 41% para 83%. Então, aí a gente já tem que começar a pensar, né, qual exame a gente pede primeiro. Nesse caso aqui, mostrou que era melhor pedir o FIT para depois a colonoscopia, né, nesse estudo. E aí, a gente vai encontrar nesses guidelines que a gente tem em grande quantidade, alguns fatores de risco principais, né? A gente sabe, por exemplo, obesidade, uma dieta rica em carnes processadas, são fatores de risco, né? Sedentarismo, são fatores de risco para o câncer coloretal, mas eles não têm um estudo para determinar essas populações como o alvo do screening. Nós vamos ter, então, a determinação, principalmente por idade, por história familiar, por alterações genéticas e as doenças inflamatórias intestinais. A gente vai ver a denominação de pacientes de average risk, que muitos vão traduzir como risco médio, né? Mas se a gente for avaliar bem, né, esse average aí é na média, né? Não é bem um risco médio. Seria mais um risco habitual, porque é aquele paciente que chegou naquela idade, não tem nenhum outro fator de risco. Então, para a gente pensar melhor também como a gente vai falar, né? Esse risco médio que a gente costuma falar bastante. Então, tem vários estudos já mostrando que é muito importante a gente fazer, né, essa diferenciação entre o paciente que tem história familiar, paciente que tem alguma alteração genética, né, que isso muda a nossa eficácia do rastreamento. O câncer coloretal, ele tem a característica de aparecer nas décadas, a partir da quarta, quinta década de vida, né, em maior frequência. Então, apesar que esse gráfico aqui é de um estudo de 2004 a 2013, hoje talvez a gente tenha um aumento aqui na idade 45, 40, né, mas o gráfico ainda é basicamente nesse sentido, né, com
uma quantidade muito maior nos pacientes acima de 50. E aí que entra, então, quando a gente vai fazer esse screening nessa população que não tem outros fatores de risco. Então, aí agora vocês vão ver coisas do meu próprio trabalho, que eu peguei todos os guidelines de 2017 para cá, né, até 2020, para avaliar o tipo de recomendação deles, se eles concordam nas recomendações. E aí, quando iniciar, a maioria vai indicar iniciar aos 50 anos, inclusive o guideline da NCCN de 2020. O que a gente teve em 2018, que a American Cancer Society indicou com início aos 45 anos, mas no próprio documento eles colocam como uma recomendação qualificada e com início aos 50 anos como uma forte recomendação. E a US Multi-Society Task Force of Colorectal Cancer, em 2017, eles já tinham falado também do início aos 45 anos para afro-americanos, mas com uma fraca recomendação e muito baixa qualidade de evidência, permanecendo acima de 50 anos para forte recomendação. E aí, o que a gente tem visto nessa tentativa de diminuir o rastreamento para 45 anos, a gente acaba fazendo no nosso consultório, a gente fala em 45 anos para os pacientes, mas esse estudo aqui, por exemplo, fez uma avaliação das causas do câncer coloretal nesses pacientes acima de 50 anos, né? A minoria tem alguma relação genética, mas a gente vê que menos de 35 anos também, né? 65% não tem relação genética. E aí, o que esse estudo indica é que a gente, às vezes, precisa primeiro testar todos esses pacientes, fazer testes genéticos em todos esses pacientes com menos de 50 anos, para tentar encontrar algum fator de risco diferencial para a gente melhorar esse rastreamento nessa população. E se a gente determinou quando a gente vai começar, como a gente vai fazer? Então, o FIT anual, ele é a recomendação de todos desses guidelines, a maioria com recomendação moderada a forte e qualidade de evidência moderada. Daqui a pouco eu vou explicar por que a gente não tem alta qualidade de evidência, mas a maioria é uma recomendação bem importante. Mas, claro, se ele é alterado, a gente vai indicar a colonoscopia. Não tem indicação de repetição de exame, né, para ver se deu positivo de novo, que é uma coisa que a gente vê acontecer, principalmente em médicos generalistas, né? A Task Force americana, ela mostra o FIT anual e a colonoscopia a cada 10 anos como os testes de primeira linha para rastreamento. Então, aqui a gente tem esse estudo da Espanha, eles fizeram uma avaliação, na verdade, retrospectiva, para ver se o FIT anual mudou alguma coisa na população deles. E eles viram que tem, sim, uma redução importante na mortalidade do câncer coloretal. É um estudo desse ano, né, mais recente. A gente tem outros estudos que mostram que realmente tem, a eficácia é comprovada. Então, quando a gente fala em colonoscopia, a gente vai indicar a cada 10 anos, né? Lembrando, né, isso é uma colonoscopia normal. Nas colonoscopias, né, a primeira colonoscopia, se veio alguma lesão, né, algum pólipo, a gente tem que fazer a vigilância indicada para cada caso, mas para uma colonoscopia normal, a gente pode fazer a cada 10 anos. E aí também é uma recomendação de todos os guidelines. A colonografia virtual, né, por tomografia computadorizada, a gente faz a cada 5 anos, também como uma recomendação da maioria dos guidelines.
A Sociedade Espanhola não recomenda como rastreamento, ela só recomenda o FIT e a colonoscopia, mas principalmente o FIT. A US Task Force vai recomendar como um teste de segunda linha, a colonografia. E aí, a ASCO, em 2019, falou que ela pode ser realizada, mas com fraca recomendação e baixa qualidade de evidência. Mas é uma recomendação de todos esses guidelines. O DNA fecal a cada 3 anos também é uma recomendação, assim como a colonografia, na maioria. A sigmoidoscopia flexível a cada 5 anos. Na verdade, a gente tem aqui ou sigmoidoscopia flexível a cada 5 anos, ou a sigmoidoscopia flexível a cada 10 anos com FIT anual. E aí, isso vai ser a indicação, tanto do NCCN quanto da ASCO, com forte recomendação e qualidade de evidência de intermediária a alta. Então, quando se associa sigmoidoscopia flexível com o FIT, a gente encontra vários trabalhos mostrando eficácia até maior do que só o FIT anual. A gente também tem a cápsula colonoscópica, que na verdade só é citada nesses 2 guidelines, né, o espanhol, que na verdade eles citam, mas eles não recomendam, e a Task Force americana, que cita como um teste de terceira linha, né, com uma fraca recomendação e baixa qualidade de evidência. E o sangue oculto nas fezes pelo método Guaiaco, ele só é citado nesses 3, né, mas ele é uma recomendação forte, com qualidade de evidência alta. Como eu disse, provavelmente está sendo substituído pelo FIT, mas por comodidade mesmo. E aqui eu coloquei até o enema baritato com duplo contraste, cada 5 anos, ele não aparece mais na maioria dos guidelines, né? Na ASCO, eles falam que só naqueles pacientes que não têm acesso à colonoscopia, mas com uma insuficiente qualidade de evidência e uma forte recomendação. A American Cancer Society não considera mais como opção de rastreio, né? Na de 2018 já não era. E aí o American College of Radiology, ele comentou que se for fazer, né, que tenha que ser o de duplo contraste mesmo, que o enema baritado simples não é apropriado para screening. Agora olhando os fatores de risco, a história familiar, todos esses guidelines são descritos como um familiar de primeiro grau, com câncer coloretal, ou um pólipo avançado antes dos 50 anos, ou 2 familiares, né, de primeiro ou segundo grau, com câncer coloretal ou pólipo avançado, aí que já não tem a idade. Considera-se pólipo avançado, né, lesões serrilhadas, adenomas de 10 milímetros ou maiores e a presença de displasia de alto grau ou componente viloso e túbulo viloso. Se não há documentação, o pólipo é considerado não avançado. E aí, para esses pacientes com história familiar, quando, né? Com 40 anos, é a recomendação de todos os guidelines, ou 10 anos antes do caso mais jovem, né? O que ocorrer antes. Então, todos eles têm uma moderada qualidade, tem alguns que têm baixa qualidade de evidência, mas os mais recentes têm moderada qualidade de evidência para essa indicação. E aí, nesses pacientes com história familiar, a gente já não vai pensar em outros tipos de teste, né? A gente tende a iniciar com a colonoscopia mesmo, e ela a cada 5 anos, né? Essa é a recomendação da maioria desses guidelines. Só se o paciente se recusar a fazer a colonoscopia, que seria indicado fazer o FIT anual, né? Assim, que é melhor do que não fazer. Mas a recomendação para esses pacientes com história familiar é a colonoscopia. Aí uma observação que alguns trazem é que se o familiar do paciente, né, teve o câncer coloretal com mais de 60 anos, ou esses familiares forem de segundo grau,
a gente pode pensar em fazer os outros testes sem ser a colonoscopia, mas a recomendação forte é da colonoscopia a cada 5 anos. Olhando outros fatores de risco, né? Então, a gente tem as síndromes genéticas, aí eu coloquei aqui como exemplo, né, a polipose adenomatosa familiar, que a indicação é de 12 a 14 anos e a colonoscopia anual antes e após a colectomia, né, para vigilância da bolsa ileal, do reto residual. Mas aí cada sociedade tem um pouquinho de variação aqui, mas assim, a média é de 12 a 14 anos mesmo. Na síndrome de Lynch também depende do tipo de mutação, mas em 25 a 35 anos ou 5 anos antes do familiar mais jovem com câncer, e também com colonoscopia cada 1 a 2 anos. E aí, a recomendação também da maioria das sociedades, dos guidelines das sociedades que tem de Lynch, né, que tem de síndromes genéticas. E para o paciente com doença inflamatória intestinal, aí aqui quem cita é o NCCN, a British Society of Gastroenterology, o ECO, né, e o ESGAR, e a Sociedade Espanhola de Gastroenterologia e Medicina da Família. E aí, na doença inflamatória, vai depender do tipo de acometimento. Então, quando que a gente vai começar? 8 anos após o início dos sintomas, ou a partir do diagnóstico, se tiver uma colangite esclerosante primária associada. Nesses pacientes, para esse rastreamento é indicada a colonoscopia com cromoscopia, né? E aí ela vai ser feita a cada 5 anos, se for uma colite extensa com inflamação leve, ou em menos de 50% do cólon, a cada 2, 3 anos, se for uma inflamação leve a moderada, com pseudopólipos, ou um câncer coloretal familiar, e ela é anual naqueles pacientes com colite extensa, câncer coloretal familiar com menos de 50 anos, a história de colangite esclerosante primária, a estenose nos últimos 5 anos e displasia nos últimos 5 anos em paciente que se recusa a cirurgia, né? E aí, então, tem que ser feita anual. E até quando a gente vai oferecer o rastreamento? Então, aqui, lembrando, né, se a gente está falando de pacientes assintomáticos, né, até que idade vale a pena rastrear? Então, todos indicam rastrear até os 75 e avaliar a condição clínica do paciente de 75 a 85. Né? Se tem mais de 85 ou ele tiver menos de 10 anos de expectativa de vida, não tem indicação de rastrear. Né? Todas as 3 que indicam até quando rastrear têm essa mesma recomendação. Aí vocês viram aí que a gente tem maioria, né? A gente não tem nível de evidência tão alto, mas é porque para ter nível de evidência alto no sistema GRADE, a gente precisa de ensaio clínico, que a gente não encontra, e nos estudos observacionais tem que ter um achado muito consistente, tem alguns detalhes para poder considerar como um nível de evidência alto. Então, a gente não encontra isso, né? A maioria das recomendações mais consensuais são de forte recomendação, mas realmente o nível de evidência não é tão alto. Quando a gente fala em força de recomendação, a gente está falando que o benefício vai superar o malefício, né? O possível efeito maléfico. Então, é uma recomendação forte na maioria desses casos. Quando é uma recomendação fraca, essa relação não é tão consistente, né? Esse efeito benéfico não é tão maior assim. Então, eles não conseguem fazer uma recomendação forte. E aí, todos do NCCN, eles colocam essa grade 2A, né? Que é uma recomendação fraca com nível de evidência alto. Né? Na verdade, eles consideram achados consistentes ali. E aí, falando um pouco do que está acontecendo atualmente, a gente viu aí no caso que a Thais falou, alguns problemas em relação ao Covid, né, a pandemia,
e, obviamente, isso aconteceu no mundo todo. Tem vários artigos novos já mostrando essa diminuição do screening, falando aí de uma possibilidade da gente fazer mais, por exemplo, testes fecais, por causa de momentos de pandemia em que você não consegue tanta colonoscopia. Tem outros estudos mostrando que eles conseguiram manter a taxa de colonoscopia adequada. Então, é uma alteração, assim, mundial, né, que todos os lugares vão ter que se adequar agora para os próximos passos, né? E aí a gente tem que pensar, se a gente, no caso, né, em população maior, se a gente tem capacidade de fazer colonoscopia, por exemplo, para todos que são que necessitam, se vale a pena começar com o FIT mais vezes do que a colono por causa disso, né? E aí isso aqui principalmente falando em políticas públicas, né, de rastreamento. E aí a gente agora vai ver mudanças aí no rastreamento ao longo dos anos por causa das descobertas, né, que estão aparecendo. Mas a gente tem que lembrar que, independente de qual teste que vai ser feito, o importante é todo o processo, né? Então, a aderência do paciente, se ele tiver aderência boa com o FIT é o melhor teste para ele. Se ele não vai fazer a colonoscopia, não adianta, faz o FIT, que ele é o teste para ele. Claro que depois de um FIT positivo, até para você convencer o paciente a fazer uma colonoscopia diferente. E que lembrar também de qualidade, por exemplo, de colonoscopia, né, que a gente já falou em PEC anterior. Então, taxa de detecção de adenoma, de intubação cecal, que são muito importantes e fazem toda a diferença no rastreamento. A gente já está vendo aí a inteligência artificial associada à endoscopia, né? E aí ajudando a detecção de lesões, avaliação de ressecção adequada ou não. Isso tende a crescer mais. E também os marcadores genéticos, né? Biomarcadores que estão sendo estudados, e pode ser que a gente tenha outras formas de fazer o rastreamento. E aí, como mensagem final, o que eu quero lembrar, então, é que, assim, o rastreamento é para pacientes assintomáticos, né? A gente, acho que principalmente, né, começar lá no médico generalista, no médico do posto de saúde, pensando em saúde pública, né? O paciente conseguir fazer o FIT lá, né, para depois ser encaminhado para o especialista, e nós, como especialista, tentando fazer abranger, né, esses pacientes assintomáticos também. Vale a pena, né, fazer um programa de rastreamento nacional. Nos últimos congressos já vi falando sobre essa construção desse programa, mas não sei quando a gente vai ter isso. Mas estudos mostram que custo vale a pena. Lembrar, né, desse rastreio oportunístico sempre, e que a colonoscopia nem sempre é possível no contexto de saúde pública, e que rastreamento não é sinônimo de colonoscopia em primeiro momento sempre, né? Lembrar que existe o FIT anual. Como a paciente que a Thaís mostrou, ela fazia o FIT, e quando ele foi positivo, realmente teve um tumor em fase inicial, com cirurgia curativa, né? E para a gente falar em medicina baseada em evidências, a gente vê as nossas qualidades de evidência aí para rastreamento não tão boas, mas pela necessidade aí de ensaios clínicos, né, que é mais complicado, não tem nessa área. E é isso. Obrigada. Deixa eu mostrar aqui o aplicativo. Ele mostra aqui no rastreamento, mostra cada uma, né? E quando clica, vê aquelas recomendações do jeito que eu mostrei ali. E ele também tem a vigilância pós-polipectomia, né? De acordo com cada achado. Então, colonoscopia em 3 anos tiver um adenoma, e aí quem é que indicou aquele intervalo.
espero que logo todo mundo já possa baixar. Boa noite, obrigada. Parabéns, Laís, excelente apresentação. Nossa, você conseguiu em pouco tempo aí dar um geral em tudo aí, foi ótimo, parabéns, tá? E aí agora então vamos passar a palavra aos coordenadores da residência, começando por você, doutor Guilherme. Pode começar aí, doutor Guilherme é o coordenador da residência de coloproctologia da Santa Casa de Belo Horizonte. Boa noite, pessoal. Prazer em vê-los mais uma vez. Que aula boa, Laís. Parabéns, viu? Muito completa, né? Você foi até além do que existe, né? Já está olhando lá no futuro, né? Falando em relação a rastreamento. E realmente é um assunto que interessa a todo mundo, né? Eu sei que a Cântia também é outra apaixonada, ela sempre fala disso, né? Tem uma aula muito boa também, que ela já deu uns tempos atrás aí na Sociedade Mineira, mas gostei demais mesmo, né? Bem completinho, falou de tudo. E parabéns também para a Thaís, né, pela apresentação do caso clínico. E o que chamou atenção é que realmente nós estamos todo mundo no mesmo barco, né? Essa pandemia pegou para tudo quanto é lado. Você viu, cancelou, né, a cirurgia porque não tinha leito de CTI. Né? Lá no nosso hospital, na Santa Casa, também nós estamos com um problema grave, seríssimo, porque é um dos hospitais de referência de Covid de Belo Horizonte, então ele acabou que virou praticamente 100% Covid. O bloco cirúrgico nosso lá todo fechado, virou tudo CTI. Então, casos oncológicos estão sendo encaminhados para outros hospitais. Em relação ao rastreio, a gente fazia uma média de 400 colonoscopias por mês na Santa Casa. Hoje nós estamos fazendo 12, 20, né, só paciente internado. Então, o impacto disso a longo prazo vai ser uma coisa assim terrível, né? Ano passado a gente já viu, né, os pacientes daquela primeira paralisação, da primeira onda, e já com o diagnóstico pronto, e depois foi operar depois de 6 meses, né? A gente já via tumor mais avançado, né? Um tumor que às vezes era um T2, T3, já operando como tumor T4, já com linfonodo positivo. Então, isso vai ser complicado aí a longo prazo, né? Não sei nem se tem como, né, mensurar esse prejuízo todo. Mas essa parte da prevenção é importantíssima, né? Eu confesso que no consultório, eu acho que eu acabo sendo mais tendencioso mesmo a colonoscopia, né? Porque eu mesmo vou fazer, eu mesmo indico, né? Então, né, como dizer, eu confio no meu exame, né? Tenho que confiar. Então, eu gosto de ver, mas é sempre importante a gente saber dos outros métodos e oferecer para o paciente mais de um, né? Porque às vezes o paciente bate o pé e, como você falou aí, né? O importante é não deixar de fazer, né? Seja independente do método, né? Tem que fazer. E aí tem muita discussão também em relação a quando iniciar, né? Eu também tenho essa... Acho que todo mundo aqui começando a fazer rastreio a partir dos 45 anos, né? E individualizando, lógico, né? Não tem uma receita de bolo para todo mundo, mas o paciente risco habitual. E a gente tem um grande problema, não sei se vocês... Eu acho que todo mundo tem, né? A questão do... Brincando até com os alunos que passam com a gente, é o ginecologista, o geriatra, porque ele sempre tem aquela receitinha de bolo dos pedidos de exame, e eles pedem muito sangue oculto nas fezes, né? Então, às vezes, você faz o sangue oculto positivo e te encaminha para fazer a coluna, você faz a coluna normal, prepara o excelente, Boston 9, você fala, tá tudo certo. Aí, no ano que vem, volta o paciente de novo, doutor, estou com sangue oculto positivo. Gente, mas por que o seu doutor te pediu isso de novo? Não, ele pediu porque faz parte da rotina. Aí agora eu já estou falando com os pacientes, se o médico pedir, você não faz, você está com a colonoscopia aqui, não faz mais exame de fezes, tá? E se ele insistir para fazer, você vem aqui conversar comigo, né? Porque senão acho que gera muito exame, né? Às vezes o paciente com hemorroida gigantesca está lá 3, 4 anos seguidos fazendo colonoscopia e não tem nada, né? Mas, mais uma vez, parabéns, né? Gostei muito mesmo. Doutora Magda, é coordenadora da residência de coloproctologia do Hospital das Clínicas da UFMG. Boa noite a todo mundo. Eu acho que também tem muito pouco a dizer depois dessas falas tão bem ditas, né? A Thaís fez uma aula sensacional e ela realmente, como diz a Cântia, você resumiu muito bem em pouco tempo tudo, você falou tudo. E também quero parabenizar a Thaís, né? Que ela também falou muito bem, apresentou muito bem. Mas em relação à apresentação da Laís, primeiro quero parabenizá-la pelo mestrado, eu sei o tanto que é difícil isso, eu cheguei, acho que eu consegui
ela mandou para mim alguma coisa na época, eu acho que eu estava fora do Brasil na época, mas eu acho que eu consegui ajudar de alguma forma. Isso é muito importante. E é uma coisa assim que ela falou que eu acho muito importante e acho que é extremamente, que é uma função nossa, é a questão educativa. Então, porque, na verdade, muitas vezes, entre nós, a gente tem mais ou menos esses conceitos arraigados, mas os nossos pares nem sempre fazem, né? E, às vezes, a gente critica o colega, mas ele não sabe. Ele sabe que o galo cantou, mas ele não sabe onde. Então, ele tenta, na verdade, minorar a perda do paciente, que muitas vezes ele tem acesso só a ele, né? Ninguém anda indo para o coloproctologista, mas eles vão ao cardiologista. Então, esses profissionais, eu acho que é importantíssimo a educação desses profissionais, né? O profissional usar esse app que Thaís desenvolveu, porque ele vai ser educativo, a gente entender que para que a gente precisa explicar bem explicado para os nossos colegas o que é importante, o que não é importante, que não precisa repetir exame de sangue oculto quando ele dá positivo para ver se ele negativa, que a gente não precisa repetir exame de sangue oculto entre colonoscopias, que só onera e causa confusão. E para os alunos, né, que estão à nossa volta, é muito importante uma frase que Kant fala muito, é melhor fazer qualquer um a não fazer. Faça qualquer meio de prevenção que você tenha à mão, a não fazer nenhum. Todos eles têm suas falhas, tem um ou outra, a colonoscopia com certeza é o nosso padrão, mas todos têm suas falhas. Mas que a gente tem que ter um pensamento oncológico, né? De não ficar esperando o paciente tá ruim para a gente poder pedir, né? Fazer qual que é a indicação de fazer um sangue oculto no paciente já com anemia, já com distensão abdominal ou obstruído, não faz o menor sentido. Então, essa educação, para mim, eu acho que é uma grande chave. Nós temos muitas dificuldades em ter programas de prevenção, né? Eu lembro muito bem na sociedade quando Luciana, né, tentou abarcar isso com folhetins de pelo menos de conscientização sobre o câncer coloretal, mas a gente sabe que a disponibilidade no sistema público de exames ela é muito pequena, então, como a gente teoricamente não pode alarmar a população, fica às vezes muito difícil, mas eu acho que essa educação chegando a todos, ela vai ser fundamental até no sentido de forçar a barra, da gente conseguir fazer isso melhor e melhorar tudo para a população. Então, eu acho assim, eu só tenho que parabenizar, eu acho que não é nenhuma surpresa que seria excelente essa aula e dizer mais uma vez que o conjunto é que faz a força e essa coisa de Minas está toda reunida é o que deixa a gente mais feliz e vai nos tornar cada vez uma sociedade mais forte. Parabéns para vocês todos. Dr. Emerson, coordenador da residência de coloproctologia do Hospital das Clínicas do Triângulo Mineiro, a palavra é do senhor. Boa noite a todos. Espero que estejam me ouvindo. Em primeiro lugar, gostaria de parabenizar as meninas pela apresentação e, em especial, para a Laís, que foi nossa residente aí. Como sempre, educada e competente, continuou com essa voz suave. Parabéns, fez um resumo de coisas que a gente nem lembrava que existia ainda como rastreamento. Mas, de fato, aqui a gente, como o ambulatório nosso é especializado, consultório especializado, a gente não pula a primeira colonoscopia como exame inicial. O paciente chegou, tem uma faixa etária compatível dos seus 40 anos ou mais, a gente sempre faz uma primeira colonoscopia nele e, se vem normal, vamos fazer segmento, obviamente, com a pesquisa sangue oculto e assim por diante. A retossigmoidoscopia flexível também a gente não faz uso, principalmente que o câncer de colo direito tem aumentado a sua incidência, a gente não quer correr o risco de passar batido numa lesão no colo direito. Mas, de um modo geral, muito interessante, principalmente a pesquisa de sangue oculto meta-imunológico, é o que a gente praticamente usa sempre, né? E avaliando os pacientes no dia a dia. Não tem muito o que acrescentar,
principalmente foi falado tudo, né? Mas não deixamos de fazer colonoscopia nos pacientes. Gostei de você ter falado do enemopaco, que é um exame que praticamente não serve para rastreio, já que ele acaba por passar desapercebido em lesões abaixo de 1 centímetro, e nós temos a obrigação de fazer um exame que previne o câncer coloretal. Eu diria que, como se diz, a colonoscopia é um exame que previne o câncer, diferente de outros exames que diagnosticam o câncer numa fase inicial. Muitas vezes ela previne, retirando pequenas lesões e assim por diante. Mas parabéns a todos, muito bom, muito elucidativo. E vamos baixar o aplicativo e vamos começar a tentar usá-lo. Thaís, prazer em revê-lo, parabéns para todos vocês. Aí estão vocês. Porque se a gente não trazer eles aqui, eles não assistem às aulas, viu? A palavra para o grupo do Felício Roxo. Eu estou vendo que o doutor Paulo não está aqui no grupo. Tem alguém do grupo do Felício Roxo que queira a palavra? Gostaria de falar uma palavra. Posso falar? Lógico. Está me ouvindo? Lógico, obviamente, lógico. Eu acho importante a colonoscopia, inclusive a pesquisa também sangue oculto nas fezes, do acompanhamento dos pacientes, principalmente na nossa realidade aqui brasileira, dentro daquilo que a gente pode atingir. Mas uma coisa que precisa ser lembrado, importante, é o treinamento de quem faz. Porque o câncer de intervalo, principalmente os tumores de colo direito, às vezes com mau preparo do colo, se fizer uma colonoscopia e não tiver um colo bem preparado, isso pode correr o risco, às vezes, de deixar uma lesão que depois, futuramente, está em situação mais delicada. Era essa observação que eu tinha que falar. Realmente, o screening é esse que tem que ser feito, a apresentação foi muito boa, mas é que o Paulo Correia fala assim, tomar muito cuidado com aqueles mau preparo do colo, que às vezes, não atingindo bem o colo direito, pode deixar um câncer residual e perder um tempo importante no diagnóstico. Eu acho que a apresentação foi importantíssima, fez uma revisão geral da situação do câncer coloretal a nível mundial, pela extensão da literatura que foi feita. Foi um trabalho também de tese de mestrado muito bem feito, o qual eu tive a honra de participar da banca, e fico satisfeito também de ver que o nosso serviço, através da Thaís também, que participou, representou bem o nosso serviço, e parabéns também ao doutor Elias, que é o atual chefe do nosso grupo aqui em Pouso Alegre. Meus parabéns, muito boa apresentação, e parabéns também a vocês do nosso estado de Minas Gerais, que vem dando continuidade a essa educação médica continuada, que é muito importante para o desenvolvimento do país e do nosso estado, né? E prazer em revê-los também, que é uma satisfação muito grande, né? E levar em conta também que eu fui formado na Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro, em 1963, quando seus avós ainda estavam nascendo. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor Virgínio, por abrilhantar nossa reunião. Doutora Sinara, coordenadora da residência de coloproctologia do IPSENG. Boa noite a todos. Também é um prazer rever a todos, viu, doutor Virgínio? Sinara, eu não vi você na reunião da academia essa semana, viu? Fiquei com saudade sua. Não é? Então, muito bom, pessoal. Parabéns às duas colegas, né? Apresentaram muitíssimo bem. E para além, né, de ver, sempre é bom ver os colegas mais jovens irem falando, irem se formando de uma maneira muito boa. Ver mulheres se formando e apresentando tão bem ainda me dá um prazer maior. Nada contra os rapazes, muito pelo contrário, mas a gente sabe que a luta é grande. Enfim, em relação ao tema abordado, de fato, eu não tenho nada a acrescentar. Além da excelente apresentação, concisa, muito atualizada mesmo, eu acredito que os comentários pertinentes já foram muito bem feitos pelos colegas que me antecederam. Mas eu gosto sempre de lembrar que toda vez que a gente fala em prevenção, a gente está falando de saúde pública.
e que tudo que nós, enquanto médicos, estudamos e estabelecemos do ponto de vista científico é um apoio muito importante e serve, inclusive, de pressão para a gente levar aos órgãos públicos a necessidade, né, não só baseado no que nós sabemos, que realmente vale a pena, mas também baseado no fato de que a doença tem uma frequência crescente no nosso país e baixando faixa etária. Então, nós operamos cada vez pacientes mais jovens. E, é claro, a gente sabe das limitações, e toda vez que falamos de saúde pública, a gente também está falando de escolha, onde nós vamos colocar o dinheiro da saúde pública, porque é evidente que a gente é um país com muitas deficiências e, portanto, muitas necessidades a serem atendidas, e nós temos que elencar e eleger onde vai ser colocado o recurso. Mas também usar o recurso com sabedoria, que eu acho que no nosso problema não nos falta recurso, mas nos falta uso adequado do recurso, infelizmente. E isso é uma coisa que nós temos que procurar melhorar. Recentemente, eu tive a oportunidade de ser demandada pela nossa Sociedade Brasileira de Coloproctologia. Eu faço parte da Comissão de Defesa, e a Sociedade Brasileira ela recebeu uma demanda da Frente Parlamentar da Medicina, onde eles querem realmente levar a discussão para o parlamento, para ver se a gente consegue realmente, digamos, lutar em outra instância pela prevenção do câncer de intestino a nível nacional. Porque eu acredito que é uma coisa que incomoda todos nós. Ok, a gente sabe que não tem colonoscopia para todo mundo e que, portanto, a pesquisa de sangue oculto é o que está fazendo o papel, né? E, claro, é melhor ter alguma coisa do que não fazer nada. Mas, a mim, incomoda muito o fato de fazer uma medicina no consultório particular e uma outra medicina a nível público. Eu penso que algumas coisas não dá para ser diferente, e entre elas a garantia do acesso à saúde pela população. Então, no privado eu peço colonoscopia, e a partir dos 45 anos, se possível, né? Eu escuto isso muito dos colegas. E no público eu faço pesquisa de sangue oculto. É o que dá para fazer, ok. Mas a gente não fica feliz de estar fazendo dessa maneira, né? A gente quer ir na Previdência sempre que possível, apesar de público a gente tem um acesso melhor à colonoscopia. Sempre que possível, a gente pede mesmo a colonoscopia, como o colega Emerson falou também no serviço dele. Então, é mais uma consideração de que nós não podemos desistir de lutar pelo que a gente acredita, né? Eu acredito que a gente faça uma interface importante entre quem governa e os nossos pacientes. Então, não dá para simplesmente a gente ficar acomodado na situação. Um prazer muito grande vê-los e, principalmente, ver que a PEC cresceu, né? Sempre é muito bom ver todo mundo junto, como disse a Magda. De fato, a união é que faz a força. Doutor Elísio, a palavra é do senhor para completar aí a palavra dos coordenadores, e aí depois nós temos algumas perguntinhas já aqui no chat, tanto para a Thaís quanto para a Laís. Pois não. Bom, boa noite a todos, que por acaso alguns eu não consegui falar anteriormente. Eu sou suspeito para falar, porque eu sou um fã da Laís e da Thaís, né? Sem dizer o que eu tenho de apreço ao professor Virgínio, professor Carlos Amorim, que presente, que hoje está já assumindo a coloproctologia do hospital. E o que eu tenho a dizer é o seguinte: esse trabalho da Laís foi um trabalho muito bem feito, com muita dedicação, e que, para mim, é um marco para todos nós aqui. E, daqui por diante, esse aplicativo dela vai permitir, inclusive, até um estudo mais homogêneo para todo mundo, que todo mundo vai mais ou menos acompanhar do mesmo modo. Eu gostaria de fazer um comentário que eu faço sempre em relação à pesquisa de sangue oculto nas fezes. Eu penso que a gente tem que conversar mais com os pacientes e não só pedir exames.
Eu já tive a ocasião, no consultório, de um paciente que veio com pesquisa de sangue oculto nas fezes e que lhe apresentava uma gengivite. E é um exame muito mais fácil, um exame com o dentista, por exemplo, e em seguida repetia esse exame. Ele tratou, foi pedido o exame novamente, foi negativo. Então, é só um comentário assim, que a gente não deve ficar assim, tão assim, escravo de que a pesquisa de sangue oculto é igual a um câncer coloretal. É altamente suspeito, mas depois a gente fazer uma boa anamnese do paciente e ver os riscos que a gente teria nessa faixa etária, nesse histórico familiar. Então, o que eu noto é isso, quer dizer, não é só pedir o exame, é conversar com o paciente, fazer uma anamnese, apalpar esse abdômen, fazer um exame proctológico com rigor, toda essa sequência, que é uma sequência natural. Eu quero parabenizar também a Thaís, apresentou muito bem o caso que eles operaram no hospital, e eu gostaria que o Carlos também fizesse um comentário a respeito de tudo isso aqui. Um parabéns a todos, e sobretudo a Laís, que ela iniciou assim, vamos dizer, um programa muito importante de rastreamento. Muito obrigado. Bom, boa noite, obrigado pela palavra. Eu tenho pouco a acrescentar também, achei a aula da Laís muito, muito completa, né? E me chamou muita atenção o que a doutora Sinara falou, que, na verdade, eu concordo também, sabe? Eu acho que, em sendo proctologistas, o paciente que vem no nosso consultório ou no ambulatório, ele tem alguma demanda intestinal, sabe? Eu acho que seria uma tragédia a gente pedir uma pesquisa de sangue oculto, ela vir negativa e o paciente ter um tumor de intestino, né? Então, eu acho que é um cenário ruim esse, né? Então, eu sempre tendo também na primeira avaliação, né, como o doutor Emerson também falou, a tendência é que o paciente faça uma colonoscopia. Quando a gente fala em rastreamento, eu gosto de falar em rastreamento no cenário da saúde de atenção primária, né? Porque eu acho que o aplicativo da Laís, ele vai ser, que a Laís desenvolveu, vai ser muito útil na atenção primária. Para a gente que trabalha no hospital assim, mais que tem recurso para oferecer, eu acho que aí já não é mais uma triagem, aí já não é mais um screening, né? É um paciente que tem uma alteração do hábito intestinal, teve um episódio de sangramento, ele tem uma demanda, né? É lógico, casos muito selecionados, de fato, não vai precisar, pacientes muito jovens, nada disso, né? Mas a gente tem que ficar atento com os sinais e sintomas de alarme e a própria demanda do paciente, assim, uma questão, às vezes, até de tranquilizá-lo, né? Um paciente que vive numa angústia. A gente sabe, tem paciente que acha que está com câncer de intestino, até que alguma coisa demonstre que não tenha, né? E esse exame é a colonoscopia. A colonoscopia, eu acho que no passado era um exame mais difícil, de pouco acesso e muito caro, como é no exterior. No exterior, eu acho que no Brasil a gente tem a felicidade de ter muito acesso à colonoscopia e o exame é barato, né? Assim, e é um exame seguro, né? Não para uma população total, mas para aquela população que conseguiu ter o acesso ao proctologista, seja no consultório ou seja no ambulatório de especialidade, ele merece mais atenção mesmo, né? Eu fazendo uma pequena revisão sobre o tema, eu achei um dado muito interessante que teve na American Cancer Society, que falou que, notadamente, o câncer de intestino vinha caindo, né? Vinha caindo de 2% a 3% por ano, né? A incidência do câncer. Mas entre 2011 e 2016, essa incidência já começou a subir 1% ao ano, né? E tem uma estimativa também muito interessante que os pacientes que nasceram em 1990,
têm 2 vezes mais chance de câncer de intestino do que os que nasceram em 1950. Então, sinalizando aí a incidência nessa população mais jovem, né? Mas como também foi falado, a alocação dos recursos é muito importante, né? Para poder diminuir esse screening dos 50 para os 45 anos, nos Estados Unidos vai ter que testar 11 milhões de pessoas. Então, quer dizer, é um recurso alto, né? E seria muito melhor, né, os estudiosos falam o seguinte, que seria muito melhor você tentar aplicar esse recurso para aumentar o acesso dos pacientes a partir dos 50 anos aos exames de rastreamento, né, que hoje esse acesso ele é baixo, mesmo nos Estados Unidos, em torno de 60%, 70%. Se chegasse a 80%, o reflexo em ganho de anos, né, de vida na população ia ser muito maior do que encurtar, antecipar esse screening, né? São coisas interessantes que eu vi assim, nas revisões. Quero parabenizar a Laís e a Thaís, né? E agradecer as palavras. Obrigado. Vou começar fazendo as perguntas. A primeira é para a Thaís, para a residente. Se é rotina de vocês, Thaís, fazer o preparo de colo para colo direito, só na cirurgia laparoscópica ou em todas as cirurgias? Como é que é a rotina de vocês? Mas todos fiquem à vontade. Quem se sentir à vontade para abrir o microfone e fazer a pergunta, pode fazer a pergunta. Quem quiser pode postar no chat, que a gente vai transmitindo as perguntas. A gente faz o preparo para todos os casos em que os pacientes não têm sinais de obstrução intestinal. No serviço faz, sim, independente se laparoscópica ou via laparotômica. No caso de cólon direito, só se for vídeo laparoscópico, né? Aberto, a gente não faz preparo no cólon direito, não. Laísa, a minha impressão com todos esses estudos é que o 45 está aí, tá? Não tem reversão isso não. E assim, se você for ver os estudos que geraram essa ideia dos 45 anos, eles colocam como custo efetivo também a iniciar aos 40. Então, eu acho que isso não tem volta, né? É lógico que se a gente for pensar num rastreio populacional aqui no Brasil, a primeira população-alvo de um rastreio nacional não seria 45 anos, seria 60, 70, onde a incidência do câncer é muito maior, né? Eu li hoje no artigo que foi publicado da Força Tarefa para a Prevenção de Câncer Coloretal, eles atualizaram, eles também aceitaram começar com um grau de evidência B só, mas começar aos 45, e ele colocou uma coisa que eu achei muito interessante, assim, se você pega a população com menos de 40 anos, é um risco de ter câncer de intestino de 20, em torno de 20, um número próximo de 20, não era 20 exato. Se você pega aquela ali em torno dos 50, esse risco quase que dobra para 47, um número também próximo do 40. E se você pega de 60 para cima, esse risco dobra de novo, vai quase para 100, para cada 100 mil pessoas. Então, assim, o câncer de intestino, ele é um câncer do idoso. Agora, o que mais me assusta nessa questão de transferir esse rastreio para os 45, eu acho que tem que transferir mesmo, eu não sou contra, eu sou a favor, é que você vai deixar de pegar muitos casos. O grande aumento da incidência do câncer coloretal na população abaixo dos 50, ela está ali entre os 20 e os 40. E você começar o rastreio aos 45, você não está pegando essa população. Então, o que eu acho muito importante é a gente ter atenção para os sintomas do paciente. E nessa população mais jovem, o câncer distal, principalmente de reto, ele é mais frequente. Então, assim, sangramento tem que ser valorizado como queixa, né? Anemia, sem uma causa evidente, e os correspondentes, fraqueza por causa de anemia. Então, isso tem que ser
muito valorizado, a gente tem que prestar muita atenção, que o Dr. Carlos falou na palavra dele, e é o que eu sinto no meu coração. Um paciente vir ao consultório, você deixar de fazer o diagnóstico de um tumor numa fase que você pudesse oferecer um tratamento melhor, isso é muito ruim mesmo, né? O que você acha? Como é que você vê esses 45? Então, primeiro que, assim, igual você falou, em relação a pacientes mais jovens, a gente ficar atento aos sintomas, né? Eu acho que, na verdade, falar de rastreamento não é falar para nós especialistas, porque no nosso consultório, uma hematoquesia que seja, uma dor abdominal, uma alteração de hábito intestinal, o paciente tem. A gente vai fazer colonoscopia diagnóstica. A gente não está fazendo rastreamento para esses pacientes mais. Então, assim, é o que eu até falo muito para os alunos, eu tenho falado muito, que às vezes a gente fica com isso na cabeça, solta lá, 45 anos, e aí o aluno fica lá, tem que fazer colonoscopia com 45 anos, chega um paciente de 35, não, mas ele tem hemorroida, e ele, não precisa, só com 45 você precisa fazer colono, tá? Então, assim, começa a ter esse problema, né, na definição até de rastreamento. Rastreamento é para assintomático. Se a gente for falar de rastreamento, não é rastreamento, é diagnóstico. Então, quando a gente fala no nosso consultório, acho que, assim, não chega no nosso consultório ali para a especialidade, a gente nunca vai pedir uma pesquisa de sangue oculto. O que chega para a gente é uma pesquisa de sangue oculto com um gineco, um geriatra pediu e vem para a gente indicar a colonoscopia e explicar para o paciente e tudo. Mas eu acho que pesquisa de sangue oculto para a gente, como especialista, não vejo a gente fazendo exatamente por isso, que a gente vai investigar, investigar sintomas, a gente não vai fazer rastreamento. Agora, em relação, assim, a rastreamento, eu vejo muito como política pública mesmo. E aí é estatística, é epidemiologia. Então, assim, 50 anos já está mais que definido que é custo efetivo, que tem uma diminuição importante na mortalidade, na incidência. E aí eu acho que, com certeza, daqui para frente, a gente vai ter melhores estudos para a gente conseguir abaixar, talvez, essa idade de rastreamento. Mas também vejo outros, eu vi esses últimos exames surgindo e tudo, que talvez vão ser mais efetivos. O Carlos falou essa questão de quem nasce em 1990 ter mais chance do que em 1950. São coisas que os estudos estão procurando muito mesmo, que essa dieta, principalmente dieta, né, alterou muito, e a incidência está mudando mesmo por causa da dieta. E aí estão inclusive, tem estudos sobre microbiota e a relação com câncer coloretal. Será que a nossa dieta mudou a microbiota? A microbiota está fazendo esse aparecimento de câncer coloretal nesses mais jovens. Então, assim, eu acho que 50 anos, se a gente conseguir fazer para rastreamento, como política pública, seria sensacional. E aí, 45 e tudo, eu vejo esses pacientes jovens, até a gente deixar de desvalorizar queixas, que geralmente um sanguinho ali, uma alteração de hábito intestinal. Acho que tudo tem a ver com a educação, necessidade de educação, tanto dos médicos generalistas, né, quanto os pacientes, né, para observar também hábito intestinal, que eu acho que isso com a internet, tudo o pessoal tá aumentando, né, tá entendendo um pouco mais, mas mesmo assim, a gente vê que o paciente também não sabe dizer o que ele está sentindo. Ele não percebe que ele tinha o sintoma quando você vai conversar. Nossa, é verdade, tinha mudado mesmo o meu hábito intestinal. Nossa, não tinha reparado. Então, é uma coisa que a gente, acho que com essa globalização, internet, a gente conseguir chegar nos pacientes e ensinar isso também, eu acho que é nosso modo de prevenir, né, uma prevenção primária aí, no caso.
Outra coisa que eu fico pensando muito assim, eu vi que apresentou, eles falam de uma pesquisa de sangue oculto nas fezes pelo método imunoquímico, de uma sensibilidade mais de 70%, de uma especificidade de mais que 90%. Isso não é a realidade que a gente vê, né? Eu já tentei entender o que é isso, que diferença que é essa, porque a grande vantagem do imunoquímico é você regular ela de acordo com a quantidade que você está procurando de hemoglobina por grama de fezes, né? Eles têm um número lá adequado de 20 microgramas para cada grama de fezes. Mas, assim, os laboratórios, os que eu tive acesso, eu já procurei aqui em Belo Horizonte em 2 laboratórios, um labo da polícia e o outro do Hermes Pardini, eles falam que é exatamente isso que eles estão procurando, as 20 microgramas, mas a gente vê muito falso positivo e a gente vê muito falso negativo também. Eu não acho que a nossa estatística seja tão boa. Você tem essa sensação também? Eu acho que falso. Se a gente, porque seria muito bom se a gente tivesse estudos de verdade com nossos pacientes, né? Porque parece que o paciente chega para a gente, essa paciente mesmo que a Thais apresentou, se ela fazia desde os 40, ela está com 62, desde os 50, que seja, e ela está com 62, a primeira vez que deu positivo foi agora, é porque esse tumor já está crescendo aí, já tem um pouco mais, né? Pelo menos uns 3, 5 anos aí, se for falar rápido, né? Então, só agora deu positivo, então a gente não tem esses dados específicos, esses trabalhos, assim, até foram estudos, mais estudos observacionais, né? Então, acaba que eu acho que tem muitos vieses aí, então é complicado. Mas como dizem que até frase sua, né? Melhor fazer esse do que não fazer nenhum. Quanto mais eu estudo rastreamento, mais eu concluo isso. De qualquer forma que você fizer, você vai achar um embasamento científico. Faça de qualquer forma. Do jeito que você achar da sua cabeça, você pode fazer. Repetir exame demais é que não deve. Mas, assim, fazendo qualquer método, tá bacana, tá ótimo. Gente, mais alguma pergunta? Mais alguém quer fazer algum comentário? Kátia, eu queria só comentar um negócio que o Dr. Carlos falou em relação a custo de colonoscopia fora, né, que a gente tem um acesso aqui. Eu tenho uma paciente que ela mora nos Estados Unidos e ela sentiu uma dor lá, um motivo qualquer, e resolveram fazer uma colonoscopia. Ela fez a colonoscopia, acharam um LCT no seco dela, não era nem a lesão grande. E aí não fizeram a ressecção, né, porque lá não faz, né, eles conversam com o paciente para repetir, e cobraram dela $80 mil, a colonoscopia diagnóstica. Só a parte do anestesista foi $15 mil. Então, ela tinha um seguro, porque lá não existe SUS, né? Ela tinha um seguro que pagou $50 mil e ela teve que completar $30 mil desse exame. Então, resumindo, não falo agora todo ano, mas ela veio, né, durante algum tempo, ela pagava a passagem de ida e volta dela e do marido, fazia colonoscopia comigo particular, eu tirei essa LCT particular, ela fica aqui visitando a família durante 2 semanas e volta, sai mais barato do que ela fazer esse exame lá nos Estados Unidos. Então, ela veio, né, eu tirei essa lesão, veio um adenoma moderado, acompanhei um tempo, hoje agora já estou até, né, espaçando mais o exame, mas realmente é surreal, é outra coisa, né? Esse acesso que a gente realmente tem que dar valor. Né? Lá na Santa Casa a gente tem até uma certa facilidade, então a gente pede exame para a SUS como se fosse de consultório, né? A Sinara até comentou, né? A gente consegue fazer isso, não agora na época da pandemia, mas lá a gente consegue pedir para todo mundo e geralmente não está demorando tanto, né? Apesar da fila do SUS ser muito grande. Uma coisa interessante dos trabalhos que eu achei é que generalista rastreia de menos e especialista rastreia de mais. Então, assim, na verdade, acho que mais em vigilância pós-polipectomia, né? É uma mania de coluna anual em vários pacientes que não teriam indicação na literatura, né? Então, que a gente também aprenda um pouco a deixar colono para os que precisam, né? Então, parabenizando o serviço de Pouso Alegre, foi excelente a reunião, acredito que os residentes tenham aproveitado muito. Vou encerrar com... O Bruno ainda está aí ou precisou sair? Bruno, a palavra é sua, faz a nossa propaganda aí a respeito do tumor board.
Oi, gente, tudo bem? Estou aqui sim. Eu primeiro gostaria de agradecer muito a presença de todos vocês, foi muito boa a reunião. Eu fiquei impressionado com a qualidade da apresentação das duas, né? E é muito interessante o rastreamento. Eu achei que tudo foi falado e o que não foi falado foi discutido depois. Então, eu acho que a função nossa nessa parte científica da sociedade está muito bem assessorada e eu acho que o objetivo foi atingido. Agradecer ao doutor Elise e ao doutor Virgínio pela presença, né? Muito bom revê-los sempre. E daqui a 2 semanas agora o nosso próximo encontro, que vai ser o Tumor Board da sociedade, uma coisa que tem dado muito certo. Então, assim, é muito bom a presença de todos, mas além da presença, eu quero que vocês contribuam com casos. Né? A gente sabe que serviços de residência tem muito volume de casos oncológicos, né? A gente tem a Santa Casa, Felício Roxo, o serviço de Uberaba, de Pouso Alegre, do Ipseng e do HC. E aí eu acho que assim, a gente podendo contribuir com esses casos para a gente poder passar para as outras pessoas que estão no interior é muito bom. Então, todo mundo que puder e tiver um caso interessante lá na residência, os residentes fazem a busca ativa e os preceptores participam da produção dos casos. Se puder, a gente vai agradecer muito, tá bom? Boa noite para todo mundo e até daqui a 2 semanas. Boa noite, muito obrigado. Parabéns a todos. Boa noite a todos, obrigado pela Boa noite, live. pessoal. Valeu. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Até a próxima. Boa noite.